seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio aqui do nosso Sartor Talks. Episódio maravilhoso, porque a gente vai falar sobre bem-estar, a gente vai falar sobre saúde, beleza e também cirurgia plástica. Como é que todas essas questões estão relacionadas? Vamos saber com os nossos convidados desse episódio. A gente tem o Dr. Vinícius Garcia, que é clínico, médico, intensivista, e também o Dr. Vitor Pagotto, cirurgião plástico, todos da Clínica Sartor. Sejam bem-vindos, doutores. Tudo bem? Obrigado, Fernando, pelo convite mais uma vez. Muito importante estar aqui hoje para poder trazer esse conteúdo para a população, que é quais são os limites da cirurgia plástica e como a gente tem que se preocupar em fazer apenas o que faz bem. Isso aí, bem-vindo. Obrigado, Fernando, pelo convite. É sempre um prazer poder falar de saúde, de bem-estar, em nome da Clínica Sartor e de todos aí. Muito obrigado. Isso, legal. Saúde, olha só, saúde, beleza, cirurgia plástica e bem-estar. Essa costura que está no próprio nome da clínica. Sartor significa também essa interseção, não é, doutor? Exato. Sartor vem do latim, que quer dizer sob medida. Então, justamente o que a gente tem lá para oferecer essas diversas gamas de especialidades que vão poder trazer para o paciente exatamente o que ele precisa. Não tem um protocolo que sirva para todo mundo ou uma só pessoa que tem um tratamento complexo e com um só médico consiga resolver todos os seus problemas. Porque ninguém é igual, né? Por isso que o cuidado interdisciplinar, que é uma coisa que a gente preza muito, ele visa muito costurar mesmo essa coxa de retalho e aproximar os profissionais que participam do cuidado para que exista, né, uma comunicação muito efetiva e compartilhamento de informação e de conhecimento, né? E falar em costura... Estamos falando de cirurgia plástica, né? Costura cuidadosa, né? Sempre nos detalhes. Cirurgia plástica tem que transparecer, não tem que transparecer ali, tem que ser sutil, delicado, porque o paciente não mude a feição. O paciente tem que ser o mesmo. Exatamente. Agora, como explicar para o paciente de um jeito didático, como a gente está fazendo aqui agora, essa variada gama de possibilidades, de técnicas, de procedimentos que mudam provavelmente quando esse episódio estiver em algum momento do tempo cósmico da internet. Já vai estar desatualizado. Ele já vai estar com alguns procedimentos adiante, né? Hoje tem essa grande dificuldade que o paciente ele é bombardeado. Então, a cada dia sai alguma notícia, ou alguma reportagem, ou alguém nas redes sociais comentando sobre um nome novo de um procedimento que já existe, ou querendo dizer que ele inventou uma técnica nova com resultados milagrosos que vão transformar a vida das pessoas. Então, existe esse cuidado de seguir à risca o que são as técnicas adequadas, as técnicas tradicionais, as técnicas bem estabelecidas, que já foram estudadas, executadas diversas vezes e vão trazer para o paciente um resultado conhecido. Não vai ser uma aventura do paciente se jogar ali sem saber o que vai acontecer. E a aventura do paciente de ver também onde ele está indo, né? E uma coisa também, puxando um gancho em relação ao que você falou, que é uma coisa muito interessante, dessa questão da comunicação com o paciente, né? Como comunicar o procedimento que vai ser feito e como esclarecer as dúvidas do paciente quanto aos procedimentos. Isso é uma coisa que, às vezes, quem não é da área não entende, mas comunicação na área médica é uma coisa que é uma ciência e é muito estudado, né? Como nós profissionais conseguimos passar as informações de forma objetiva, clara para o paciente, de uma forma onde ele entenda o que vai ser feito e, ao mesmo tempo, ele tenha autonomia de tomada de decisão de que aquilo é o melhor para ele, né? Seja o próprio paciente ou a própria família. Então, essa parte de comunicação, na minha especialidade, mais no consultório e dentro da UTI, mas também dos cirurgiões que vão comunicar o que vai ser feito, porque isso é muito importante, porque tudo que vai ser feito gera uma expectativa. E essa expectativa pode virar frustração, e é uma coisa muito perigosa. Então, uma comunicação efetiva na área de saúde, na área médica, é de suma importância para que ninguém fique decepcionado com o cuidado, né? E isso é uma coisa que a gente toma uma atenção muito especial. Tem que fugir do antes e depois. Então, em cirurgia plástica, a gente vê muita cirurgia plástica ou qualquer coisa relacionada à beleza, tem muito antes e depois. Me mostra uma foto de como é que eu vou ficar. Mas é muito importante saber que cada pessoa ela é única. Então, o resultado dela, ele tem um certo limite até onde a gente pode chegar. Então, não posso chegar no consultório com uma paciente que me mostra uma foto da Gisele Bündchen querendo dizer que vai ficar com os olhos iguais aos dela, com o queixo iguais aos dela. Ninguém sabe da história que ela teve, da paciente ali, da foto que mostra, ou até da própria paciente, de o que ela precisa ter
para chegar. Então é muito importante reconhecer limites. Ver a pessoa como ela é e não como uma foto ou algo assim. Estabelecer limites. Esse talvez poderia ser um outro título do nosso episódio. Quais são os limites da cirurgia plástica? Até onde podemos ir na relação médico-paciente, doutor? Né? Nessa sinceridade, olha, a gente vai até aqui. Não tem necessidade de avançar além desse ponto estabelecido em acordo médico-paciente, né? Exatamente. Isso não só na cirurgia plástica, mas em todas as especialidades médicas. Todas. Essa comunicação médico-paciente e também médico-família é o que cria o vínculo para o sucesso do cuidado. Porque o paciente hoje chega com essa expectativa pronta, com um fundamento já embasado pela internet, não só pelas redes sociais também, de parâmetros que ele quer alcançar, que ela quer alcançar, né? É muito importante ter uma conversa sincera, uma conversa em que o paciente pode expor o que ele está buscando, o que ele tem de incômodo, para que eu possa entender e saber o que eu posso fazer de forma segura para ele poder ficar bem. Exatamente. Não tem como separar ali a aparência do bem-estar, da qualidade de vida e da função do que o paciente precisa. A gente vai chamar a participação da repórter Júlia Bandeira para a gente continuar a nossa conversa. Vamos entender mais algumas informações importantes da cirurgia plástica no Brasil de uma forma geral. Vamos acompanhar. O Brasil é um centro de referência mundial em cirurgias plásticas, não só pelo número de procedimentos, mas também pela qualidade das cirurgias. Essas são informações de uma pesquisa global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. As cirurgias mais procuradas aqui no Brasil são a lipo, o aumento de mama, a cirurgia de pálpebra, a abdominoplastia e o lifting de mama. Muito bem, o Brasil, referência mundial. Isso vem do Ivo Pitangui, é muito tempo já de história com o Brasil nessa dianteira, né, doutor? O Brasil é uma referência em cirurgia plástica. Desde a época do Ivo Pitangui, que era ali década de 50, década de 60, até hoje, o Brasil sempre se manteve na liderança em números de cirurgias plásticas realizadas. Os Estados Unidos é o número 1 em procedimentos estéticos, mas em cirurgia, propriamente dita, é o Brasil. E desde aquela época até hoje, sempre tivemos grandes profissionais médicos que trazem não só pacientes operados aqui no Brasil, mas pacientes que vêm de fora para cá querendo serem tratados também. Sim. A questão da cirurgia combinada, o paciente deve pedir muito isso, né? Vamos aproveitar. Reforma de casa a gente faz isso, né? Já que é mais ou menos o raciocínio do paciente na cirurgia combinada? Existe, claro, né? Hoje todo mundo trabalha, todo mundo é muito ocupado e não quer ficar tendo diversos afastamentos de sua atividade. Então, se a gente entende que o paciente ele consegue se beneficiar no mesmo ato cirúrgico de mais de um procedimento, com segurança, a gente consegue fazer. Então, até quando a gente olha as estatísticas, a lipoaspiração é sempre a número 1, porque ela é um procedimento que costuma ser um acompanhamento. Então, alguém que vai operar a mama e aproveita e faz ali uma pequena lipoaspiração. Vai operar o abdômen, faz uma lipoaspiração. Por isso, a lipo fica no número 1. E depois vem as outras, né? Mama, cirurgias da face, cirurgias do abdômen. A decisão por uma cirurgia, ela começa também ali numa consulta com um clínico médico, um clínico geral. Essa conversa pode ser abordada também de uma forma multidisciplinar? Exatamente. Normalmente acaba surgindo de um próprio desejo do paciente, mas é muito comum os pacientes, né, uma vez que eles querem se submeter a um procedimento cirúrgico, procurarem um médico para fazer um check-up normalmente. O clínico entra para fazer essa geral, né? Exatamente. Partindo assim da parte técnica especificamente, o procedimento plástico, ele normalmente se encaixa num procedimento de baixo risco, né? Então, para a maioria das avaliações de risco, seja, né, avaliação de risco respiratório, cardiovascular, renal, que a gente faz durante um pré-operatório, não existe uma necessidade específica de fazer um pré-operatório para um procedimento plástico. Mas é muito comum os pacientes procurarem. E normalmente o que acontece a gente pega aquele paciente que está trazendo uma demanda de que ele quer fazer um procedimento e ao invés de fazer um check-up específico para o procedimento cirúrgico, a gente faz uma consulta relacionada à saúde, né? Que a gente vai fazer não só a avaliação, né, dos riscos para o procedimento cirúrgico, como
avaliação de saúde em geral, desde como está a qualidade de sono, se faz atividade física, o que te levou a querer fazer um procedimento estético, se é um desejo normal de quero alguma coisa ou se é alguma coisa que a gente precisa talvez se preocupar, se o paciente está com vacinação em dia. Então, mais um cuidado relacionado à saúde do que efetivamente um checklist, né, de um check-up pré-operatório, né? E o médico com quem o paciente acompanha é sempre um ponto de confiança. Então, no meu consultório, a maioria dos pacientes que eu recebo são indicação de outros médicos que não da área da beleza. Então, o paciente que passa com o Vinícius, por exemplo, ou com algum outro médico parceiro que me conhece, ele, assim que ele pontua que estou pensando em operar mama, pensando em operar face, opera com o Dr. Vitor, conheço ele tem um bom histórico. É muito mais seguro do que sair procurando nas redes sociais, que, como a gente já pontuou, que acaba gerando ali uma insegurança de saber o profissional que você vai encontrar. A gente fez um programa aqui também falando sobre os hormônios, né? Essa desregulagem dos hormônios, que é uma avaliação que também pode ser feita na clínica, né? Ela também precisa ser um ponto de atenção antes da cirurgia plástica, né? De uma forma geral, né? Os hormônios e todo o resto. Então, a gente não tem como garantir. A gente sempre quer garantir que o paciente opere com segurança. Então, dentro desse contexto de uma avaliação pré-operatória, não só os hormônios, mas a saúde do paciente como um todo tem que ser avaliada. Se ele fuma, se ele pratica atividade física. E às vezes alguma recomendação, tipo, você precisa emagrecer para fazer tal cirurgia. Exatamente. Né? Precisa de uma orientação médica aqui para que faça. Lipoaspiração, é comum essa recomendação? Tem muito paciente que busca lipoaspiração como se fosse um procedimento para emagrecer, para redução de peso, mas não é. O paciente ideal da lipoaspiração é o paciente que já é magro. A lipoaspiração é feita para tratar aquelas gorduras localizadas que justamente aquele paciente que é saudável, tem uma boa alimentação e uma prática de exercício não consegue resolver. Seja ali uma gordurinha na axila, uma gordurinha ali na região lombar. Então, a lipoaspiração não é para emagrecer. Pochetezinha insistente. Aquela pochetezinha que mesmo alguns maratonistas têm. Tem? Maratonista tem? Mas é para carregar coisa ali, né? Suplemento, não? Suplementos. Exatamente. Os géis de carboidrato. Os géis de carboidrato. Mas isso que o Vitor falou é bastante interessante porque muitas vezes até o próprio cirurgião plástico acaba contrarreferenciando o paciente para outras especialidades, uma vez que ele acaba sendo procurado de forma equivocada. Por exemplo, um paciente que quer fazer um procedimento estético pensando que ele vai emagrecer. E, na verdade, caso esse paciente não tenha um cuidado multidisciplinar, nutricional, muitas vezes com uma necessidade até de uma avaliação endocrinológica, talvez de um cirurgião em relação à bariátrica, com um psicólogo para perda de peso. Então, esse paciente ele vai fazer o procedimento estético e depois ele vai ter um reganho de peso e vai se perder aquele procedimento, né? Então, a avaliação multidisciplinar, ele entra muitas vezes não só antes, mas o próprio cirurgião plástico acaba identificando que aquele paciente talvez esteja no lugar errado na hora errada. Se o paciente chega me buscando para emagrecer, eu falo, vamos alinhar as expectativas. Vamos primeiro passar no endocrinologista, ou quando é o caso, direto para uma cirurgia bariátrica e depois fazer o acompanhamento para cirurgias que vão levar basta lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Epidemia, não é? Hoje em dia, nos Estados Unidos, acho que acima de 50% da população está acima do peso. No Brasil e o prognóstico para os anos vindouros é um prognóstico muito pessimista, né? Se a gente vê que o Brasil se reflete aos Estados Unidos, lá, recentemente, foi a primeira vez que a expectativa de vida reduziu. Então, justamente por causa dessa epidemia de doenças, de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis. Isso está relacionado a uma série de fatores, né? Seja carga de trabalho muito alta, excesso de estresse, consumo muito exagerado de ultraprocessados, qualidade de vida ruim, sono ruim. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que fazer exatamente... uma solução de muitos problemas, né, que a gente precisa resolver. Por falar nessas soluções, a gente tem mais uma vez uma participação aqui da Júlia Bandeira, que a gente vai continuar a conversa, porque tem um outro ponto muito interessante. Bom, vamos deixar a Júlia falar, vamos ver. Efeito Zoom. Esse é o nome que foi dado ao aumento das cirurgias plásticas depois da pandemia, principalmente no rosto, nariz, sobrancelha e pescoço. Isso por causa das videochamadas e reuniões online. A multiplicação do uso de filtro nas redes sociais também impulsionou o efeito Zoom. O efeito Zoom, aquele efeito ali que a pessoa olha, não gosta do que vê,
vai para o cirurgião plástico. Não estou gostando nada do que eu estou vendo por aqui. Isso começou a acontecer na pandemia. Todo mundo em casa, trancado, trabalho virou à distância, todo mundo com o celular, se conectando através da tela, e nisso acabava se vendo. E sempre que a gente se olha com mais atenção, enfim, ainda mais naquela situação de um grande estresse sem a máscara. Lembra quando a gente não conhecia as pessoas sem a máscara? Elas levavam um susto, né? Gente que a gente trabalhou, eu que trabalho em UTI, teve algumas pessoas que eu fui ver o rosto depois de 6 meses trabalhando junto. Porque sempre estava todo mundo com a máscara, né? Pois é. Mas nesse efeito zoom era isso. As pessoas se olhavam e ficavam insatisfeitas consigo mesmo e teve um boom ali de cirurgias plásticas, principalmente faciais. Então, questões relacionadas ao envelhecimento, sobra de pele na pálpebra, o nariz um pouco de uma aparência que a pessoa não se identificava com ele. Então, nesse momento, acabou tendo um boom de cirurgias plásticas faciais, que também estava relacionado até um próprio aspecto de envelhecimento da população. A gente falou bastante no Pitangui, que ficou conhecido por cirurgias corporais, mama e face, mas no Brasil, naquela época da década de 50, 60, a expectativa de vida era 50, 60 anos. Hoje não, a população brasileira cada vez mais está batendo ali 75, 80 anos de expectativa. Então, é uma população mais envelhecida e, por isso, a face acaba entrando em uma das principais preocupações dos pacientes hoje em dia. E um outro elemento também recente, que é o chamado Ozempic Face. Exato, né? Então, com essa grande uso da população pelo Ozempic, né? Antes a gente via muito em cirurgia bariátrica, agora a gente vê também com o uso do Ozempic. Essa grande perda de peso faz a face emagrecer, faz a face murchar. E essa perda de volume faz uma aparência envelhecida. Então, muitos pacientes que, em uso de Ozempic, ali até 40, 50 anos, me buscam no consultório para ter esse tipo de rejuvenescimento. Parte, né, o Vitor pode dizer muito melhor do que eu, mas parte da estrutura da face é um tecido gorduroso, né? E faz parte do envelhecimento natural, a gente ir perdendo esse processo, essa gordura, né? Mas vocês não concordam que na face também estão ali itens importantes quando a gente fala dos limites da cirurgia plástica? Assim, puxa, agora vamos parar por aí. O cirurgião tem que tomar essa decisão também, né? Tem, né? Não só o cirurgião, mas todo mundo ali que lida com pessoas. Então, hoje a gente vê muitas pessoas que não têm uma formação adequada realizando procedimentos que levam um mal para o paciente. E a gente, como médico, a primeira coisa é garantir que o que quer que seja feito seja para melhorar a vida da pessoa, melhorar a qualidade de vida dela. Então, isso tem que ser reconhecido. E a face, dentre todas, é uma região muito nobre. A gente olha, a gente respira, a gente fala, a gente se comunica e é o que todo mundo vê. Então, a face, mais que tudo, tem que ser respeitada. A gente tem que entender os limites. Existe aquela máxima, né? Que o cirurgião quer que a cirurgia não apareça, né? Mas, normalmente, ele deixa ali uma assinatura de propósito ali na qualidade. Mas existem alguns procedimentos que são muito visíveis. Existem, enfim, a gente nunca quer... O que a gente mais quer é quando a paciente volta no consultório e fala, Vitor, todo mundo perguntou o que aconteceu, que eu tô também, mas não sabe o que é. Então, essa é uma grande esse brilho, exato. Essa alegria. Tá mais feliz, tá mais animada, a sua roupa tá te vestindo melhor, o paciente volta a falar que tá usando roupa que não usava há 10, 15, 20 anos. Então, isso deixa todo mundo muito feliz. Cicatrizes sempre têm que ficar bem posicionadas, né? Tudo tem que ser discreto, para não... A paciente não quer sair contando para todo mundo que fez. Mas aí que eu volto a falar dos limites. Falo assim, não, ficou bom, quero mais. Mais uma. Eu acho que o clínico geral aí, nesse caso, também precisa estar junto para falar, não, já está bom, não? Muitas vezes cabe ao médico do paciente, seja o clínico geral, o cardiologista, o geriatra, se for um paciente mais idoso, aquele profissional que faz o acompanhamento longitudinal, né? Aquele médico que é o meu médico, né? Que eu sempre vou identificar quando certos comportamentos deixam de ser saudáveis e começam a ser mais patológicos, né? Então, essa conversa de identificar, olha, talvez... você não precisa disso, você está exagerando, deixa eu conversar com o seu cirurgião plástico. É uma comunicação que acaba sendo sempre positiva. É óbvio, né? Também a gente tem que respeitar sempre a autonomia do paciente. Cabe a gente a orientá-los, né? Conversar e identificar certas coisas que a gente possa achar que esteja saindo aí do padrão normal de um comportamento. E é importante dizer que qualquer especialidade médica, né? É o médico da confiança, é o médico que está ali no dia a dia, né? Tô falando isso porque eu queria chamar
a última participação da Júlia Bandeira, que vai dar um outro conteúdo aqui para a gente falar sobre essa questão que acaba entrando na área da saúde mental também e na relação que a gente tem com a própria imagem. Vamos conferir. Distorção de imagem é um problema que também é conhecido como transtorno dismórfico corporal, que faz com que as pessoas tenham um foco obsessivo em características que consideram inadequadas em sua aparência. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse é um problema que atinge cerca de 4 milhões de pessoas em todo o país e tem relação direta com as redes sociais e os consultórios e clínicas de cirurgia plástica. Um número superlativo, 4 milhões de pessoas, um diagnóstico que estabelece pouca relação, a distorção da própria imagem. É interessante isso, doutor. É interessante, é uma coisa que é muito mais frequente agora com isso das redes sociais, em que todo mundo chega em casa ou abre o celular em qualquer momento e é bombardeado ali com um padrão que muitas vezes é irreal e coloca ali numa pessoa uma necessidade que ela tem que ser uma coisa que ela não é. Ou que ela muitas vezes ela nem sabe que ela não quer ser aquilo que está sendo bombardeado para ela todo dia ali no celular. Olha só, interessante. Ela não sabe nem que ela não quer ser aquilo. Então, é muito importante ter uma conversa com o paciente, entender justamente o que ele precisa. Às vezes o paciente tem algum problema na vida pessoal, ele acaba muitas vezes transportando aquele problema para uma insatisfação com o corpo. Então, é muito importante reconhecer tudo isso para não operar o paciente sem necessidade, não arriscar fazer alguma coisa que não vai levar um paciente a se sentir bem. Às vezes alguém está se sentindo mal, brigou com o marido, alguém faleceu, e a pessoa identifica aquele problema em algum aspecto físico do corpo. E não tem cirurgia que vai resolver esse problema da pessoa. As redes sociais fazem com que as pessoas comparem o bastidor, o palco das pessoas com o seu próprio bastidor, sem levar em consideração que todo mundo tem o seu bastidor, tem o seu porão, tem o seu sótão, tem os seus problemas, né? Nas redes sociais ninguém tem dor de dente, cheque especial. Exatamente. As pessoas, elas só postam a melhor parte do seu dia, né? Ninguém vê as coisas ruins que acontecem. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo sofre por causa disso. Porque não está de férias lá nas Ilhas Canárias. Exatamente. Já tem estudos nos Estados Unidos mostrando o quanto as redes sociais estão afetando principalmente essas questões de autoimagem das populações mais jovens, né? Então, nós que somos adultos, né, até a população mais idosa, que já tem, né, uma vivência e ferramentas para lidar com esse excesso de informação, sofremos, né? Imagina um adolescente, né, um pré-adolescente sendo bombardeado com isso. Então, a gente ainda vai ver essas pessoas que, diferente da gente, já cresceram no ambiente de mídias sociais, tendo acesso, né, a poder aquisitivo e podendo serem submetidos a procedimentos estéticos. Então, a gente tem que, muita coisa vai acontecer nos próximos anos para a gente poder identificar e como a gente vai, né, criar freios para que a gente, né, esses procedimentos sejam sempre realizados de uma forma ética, sem sobreindicação e mantendo, né, um cuidado em relação até à própria saúde mental desses pacientes, né? Eu acho, doutor, que cabe um alerta aqui sobre os cuidados que o paciente deve ter na hora de escolher a clínica, escolher o médico. Qual é um checklist? Porque é uma linha muito tênue que separa essa distorção da própria imagem com uma busca desenfreada, às vezes por um preço mais convidativo, por uma decisão de imediato. Que pode impactar na vida da pessoa. Sim. E não só na parte de beleza, mas muitas vezes com saúde. Não tem como separar o que é cirurgia plástica e estética do que é função. Então, tudo está interligado. Não existe um nariz bonito que não respire, por exemplo, não é? Então, para a pessoa que vai procurar uma cirurgia plástica, ela tem que, primeiro, conhecer a pessoa. É uma referência ou alguém que ela achou na internet? Caminhos óbvios de ver, vai atrás da formação da pessoa, entra no site do CREMESP, vê se a pessoa está qualificada, vê se ela tem o título de especialista em cirurgia plástica. Hoje, nas redes sociais, a gente vê muita pessoa que se apresenta como doutor, que na verdade não é médico, não é nem da área da saúde. Ela faz algum curso ali na internet e acaba muitas vezes fazendo um procedimento que ela não é qualificada e levando o paciente a ter um desfecho negativo que vai impactar a saúde dela negativamente, se ou não, essas pessoas muitas vezes acabam tendo complicações até que levam ao óbito, né? Então, primeira coisa, vai atrás de fontes confiáveis, site do CREMESP,
vê o currículo da pessoa e sempre busque referências, né? Procure alguém, né? Pergunte para o seu médico quem é um cirurgião plástico de confiança, algum amigo que fez alguma cirurgia e deu certo. Então, são sempre jeitos bons de procurar uma pessoa correta. Volta e meia na internet, volta e meia nas notícias, a gente vê nomes de produtos. Se é difícil guardar para o paciente guardar o nome dos procedimentos, muito mais difícil também guardar o nome dos produtos que são usados e quais são os recomendados ou não. Exato, por isso é muito importante não usar produtos sem a recomendação médica, seja isso por uma doença cardiovascular, a pessoa que toma um remédio para pressão sem saber o que é, seja também para cirurgia plástica. Então, hoje tem muito nomes comerciais, é muito bombardeio de comercial. Então, por isso é importante escolher um médico que não vai escolher a técnica que está na moda, o procedimento que está na moda porque alguma celebridade fez. Importante saber que é uma pessoa qualificada que vai escolher o procedimento que é melhor para aquela pessoa, melhor para você. E tem uma mudança também, que as mulheres eram maioria absoluta nessa procura, mas já está acontecendo um equilíbrio, os homens também buscando essas informações e esses procedimentos? Sim, isso aconteceu com uma própria mudança da sociedade, como é que era. Antes era uma sociedade que um homem não podia fazer nada relacionado a bem-estar ou a beleza, que ele não seria visto de forma satisfatória, hoje já não. Não só o homem realiza procedimentos estéticos, como também pessoas com maior idade que antes tinham um certo receio por questão de saúde, de segurança, passaram a realizar. Então, hoje a cirurgia plástica ela é muito mais abrangente, muito mais pessoas estão podendo desfrutar dessa técnica que é realizada de forma segura para atingir maior qualidade de vida. Sim. E, assim, a gente falou muito sobre saúde, beleza, qualidade de vida, e eu gostei dessa frase que você disse, doutor. Não existe nariz perfeito que não respire, né? Então, o nariz precisa cumprir a função básica dele, que é de respirar. É a principal. Não adianta ficar bonito se não funcionar para respirar. Dentro disso, dentro dessa concepção, qual seria o conselho de ouro, qual a dica de ouro para a gente cuidar da nossa integridade física, com autoestima, com qualidade de vida? Talvez o principal seja a pessoa tentar entender o que realmente ela está incomodando e mais que isso, né? Fazer uma escolha certa, não buscar profissionais que não sejam reconhecidos, buscar um procedimento necessariamente pelo preço, qual é o preço mais barato, mas saber que tudo tem um limite e tentar entender como que esse procedimento vai impactar positivamente na sua vida. Não buscar transformações que não serão reais e não vão te trazer bem. Muito bem. E gostei também, doutor, de uma coisa que o senhor falou interessante, essa relação com esse médico principal. Esse médico, essa relação tem que ser muito estreita e ela precisa ter uma troca que vai fazer bem para o paciente, né? E com ele pode-se discutir tudo, inclusive cirurgia plástica, né? Com qualquer especialidade que ele tenha, né? Exatamente. É muito comum o paciente ter um médico de referência, porque é importante, né? Principalmente o paciente que muitas vezes não é da área da saúde, que tem muitas dúvidas, ele tenha uma referência de confiança para que ele possa tirar dúvidas conforme ele for passando em outros médicos, né? É óbvio que pode ser um clínico, como no meu caso, mas também pode ser um médico de família, pode ser um geriatra, no caso de um paciente mais idoso, um cardiologista, e muitas vezes até tem gente que tem cirurgião, coisas que fogem um pouco do usual, mas exatamente pela essa questão do estreitamento, da confiança. E isso, como a gente falou no começo, né, do nosso bate-papo, a relação médico-paciente é a coisa mais importante para o sucesso do cuidado. Então, isso é muito importante e isso não só em cirurgia plástica, não só em clínica médica, mas em qualquer especialidade. Muito bem. Doutores, muito obrigado, sucesso. Esperamos vê-los em outros episódios por aqui. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado pela discussão. Muito obrigado. Muito obrigado também a você pela sua companhia. E o pedido é que você compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você sabe que vão aproveitar desse volume importante sobre saúde e qualidade de vida que a gente tem disponibilizados aqui. Valeu, até a próxima!